O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorf. 6º dia. 2 mães e 2 filhos. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 36 a 37. Assim disse Gabriel a Maria, anunciando que o seu filho nasceria por obra do Espírito Santo, ou seja, de um modo totalmente milagroso. Aquele que havia tornado fecundo o seio idoso e estéril de Isabel tinha o mesmo poder para tornar fecundo o seio jovem de Maria, mantendo-a virgem. A virgem não tinha pedido nenhuma prova ou sinal. Por que então o anjo lhe deu um sinal? E aquele sinal? A explicação parece fácil. Em primeiro lugar, queria reiterar a Maria que nela aconteceria algo totalmente milagroso, algo que jamais havia acontecido antes ou aconteceria depois. Uma virgem conceberia, por obra do Espírito Santo, permanecendo virgem antes, durante e depois do parto, segundo a opção que Maria tinha feito por inspiração divina. Havia também outro motivo que a jovem mãe compreendeu imediatamente. Ao anunciar-lhe a milagrosa concepção do Batista, Gabriel queria fazê-la entender que havia uma ligação estreita entre aqueles 2 meninos, nascidos de maneira milagrosa, cada um à sua maneira, e cujo nascimento o próprio Gabriel havia anunciado, enviado pelo Pai. Maria compreende que há uma conexão entre seu menino, filho de Deus, e o filho de Isabel, um vínculo de missão, pelo qual o Batista será precursor de Jesus, aquele que prepara o caminho. Assim, pois, Maria se apressa para chegar aonde o plano de Deus começaria a realizar-se. A cidade montanhosa da Judéia, na qual vivia Isabel, era comumente chamada de Ain Carim e ficava a cerca de 7 quilômetros de Jerusalém. Era fácil encontrar caravanas que se dirigiam à Cidade Santa, às quais as pessoas costumavam se unir para fazer a viagem, certamente junto de algum parente. Acreditamos que José, seu esposo, não a tinha acompanhado, pois nesse caso logo teria descoberto o grande mistério oculto em sua esposa e seria inexplicável a sua surpresa no retorno de Maria a Nazaré. Partindo de Nazaré, os 160 quilômetros que se separavam de Ain Carim devem ter custado 5 ou 6 dias de caminhada. Caminhavam a pé, pois na época esse era o costume, que hoje em dia perdemos por completo. Por fim, ocorre o grande encontro que costumamos indicar com a palavra visitação. Chamo de grande encontro, porque não se tratou apenas de uma visita íntima entre parentes. No Evangelho não há espaço para episódios pessoais. O Evangelho é a proclamação da Boa Nova, anúncio da salvação executada por Deus, e não historiografia. Aqui encontramos o ensinamento que o evangelista quer nos dar e que tem um valor perene. Desde que Maria concebeu o Filho de Deus por obra do Espírito Santo, aonde quer que ela vá, há sempre a presença de Jesus e do Espírito. Basta que a jovem parenta coloque o pé em sua casa e a cumprimente para Isabel ter essa experiência. Não sei qual era o tom de voz de Maria, mas conheço perfeitamente a eficácia de sua presença. E não é essa a única primazia de Isabel. Ela tem muitas outras. É a primeira que na presença de Maria é cheia do Espírito Santo e a primeira que exalta Maria por sua maternidade. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A primeira que reconhece em Maria a Mãe de Deus, chamando-a de Mãe do meu Senhor. É também a primeira que anuncia uma bem-aventurança evangélica. Bem-aventurada és tu que creste.
Veja que toda a Bíblia está repleta de bem-aventuranças. Pensemos apenas nos salmos que começam com as palavras: bendito aquele que... O mesmo pode ser dito do Evangelho, que não contém apenas as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Ainda que estas tenham o seu valor especial, Isabel é a primeira em diversos aspectos. Nesse ponto fica claro que os protagonistas do encontro são os filhos que as mães levam no ventre. João pula de alegria na presença de seu Senhor, cumprindo a profecia anunciada por Gabriel e Zacarias, ou seja, que o menino seria santificado desde o seio de sua mãe. E Jesus anuncia sua grande obra de santificação. Acaba de ser concebido, mas não é apenas um simples amontoado de células como pretendem os assassinos modernos, defensores de leis assassinas. É o Filho de Deus. Esse é o ensinamento do qual toda mulher que concebe um filho deve se lembrar bem. Há outro aspecto que vale a pena destacar nesse encontro de grande valor, profético e salvífico. Lembra um episódio bíblico que parece uma antecipação quando a Arca da Aliança, da qual Deus havia tomado posse, cobrindo-a com sua sombra para marcar a sua presença, devolvida a Jerusalém pelo rei Davi, fez uma primeira parada. O rei teve um momento de hesitação e terror pela santidade da arca. Quando Osa morreu de repente, apenas por ter se atrevido a tocá-la, Davi então deixou-a na casa de Obed-edom por 3 meses, ao mesmo tempo que Maria passou com sua prima. Depois, quando ficou decidido transportá-la definitivamente a Jerusalém, sentiu toda a sua indignidade e exclamou: como entrará a arca do Senhor em minha casa? Todo aquele episódio era um signo profético. A verdadeira arca da aliança é Maria, a quem o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E Isabel, cheia da presença de Deus, repete quase ao pé da letra as humildes palavras de Davi: donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Esta realização do plano de Deus é magnífica. As previsões veladas do Antigo Testamento encontram as suas realizações no Novo. A visitação nos faz lembrar de um dos episódios mais gozosos da vida de Maria. A exaltação de Isabel e a exaltação do Batista nos falam claramente da alegria que envolve a presença de Maria aonde quer que ela vá, aonde quer que seja acolhida, pois com ela está sempre tanto a presença de Jesus, que dá a graça da salvação, como a presença do Espírito Santo, que ilumina e torna compreensíveis os grandes mistérios de Deus. Reflexões sobre Maria. É a verdadeira arca da aliança, a morada de Deus, e é mais, pois é aquela de quem Deus assumiu a natureza humana para viver entre nós, como nosso irmão. Acolher Maria é o caminho para receber Jesus e o Espírito Santo. A primeira bem-aventurança do Evangelho: bem-aventurada és tu que creste, é a bem-aventurança da fé, e ela corresponde exatamente à última bem-aventurança proclamada por Cristo ressuscitado a Tomás: feliz aqueles que creem sem ter visto. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 29. Maria é o modelo daquele que crê sem ter visto. Sobre nós, talvez ainda não tenhamos compreendido quem é Maria. As diversas primazias de Isabel nos servem de ajuda e de guia. Ter a ilusão de encontrar Jesus e o Espírito Santo sem passar por Maria não está de acordo com o caminho indicado por Deus. A fé e não a sensibilidade nos diz que a salvação começa ao acolher Maria.